São Paulo, 22 de janeiro de 1985. Rolf lê trechos de cartas de Sri Aurobindo. Título: Sobre a natureza e o caráter humanos e a caminhada espiritual. Fonte: BCL, volume 24, páginas 1615 a 1620. Eu resolvi começar com cartas da seção Dificuldades no Caminho, do Caminho. Porque, como isso é um tema assim mais amplo, não é apenas o vital, ou a mente, ou o físico, mas em geral, então, tem assim algumas cartas que, não sei como que abrem todo o panorama, não? Se vê tudo de repente. O que deve ser feito, o que é almejado, o que deve acontecer. E dentro disso, então, ele fala das dificuldades que existem, para explicar melhor como é que surgem e onde se colocam. Então, eu achei isso muito, muito rico, realmente. Ora, por favor, se encontram dificuldades no caminho da leitura, então perguntem, por favor. Ou comentem, ou... A coisa tem que ser espontânea para nós. Então são as primeiras cartas, que parece que são assim mais gerais, ou trechos. Todos que entram no caminho espiritual têm que enfrentar as dificuldades e os testes do caminho. Aquelas dificuldades que se levantam de sua própria natureza e aquelas que entram de fora. As dificuldades na natureza da pessoa surgem sempre de novo até que você as superou. Elas devem ser enfrentadas tanto com força quanto com paciência. Mas a parte vital tende à depressão quando testes e dificuldades surgem. Isto não é peculiar para você, mas se refere a todos os sadhaks. Isto não significa uma inaptidão para a sadhana, ou nem justifica um sentido de ficar indefeso. O que você tem que fazer é treinar-se para superar esta reação de depressão, evocando a força da mãe para lhe ajudar. Todos aqueles que firmemente persistem no caminho podem estar certos de seu destino espiritual. Se qualquer pessoa falha e não o alcança, então só pode ser por uma das duas razões. Ou estas pessoas abandonam o caminho, ou por causa de alguma tentação de ambição, vaidade e desejo, eles se afastam da sincera dependência do divino. Então, lemos isso. Todos aqueles que entram no caminho espiritual têm que enfrentar as dificuldades e os testes do caminho. Aquelas dificuldades que surgem de sua própria natureza e aquelas que entram de fora.
as dificuldades na natureza emergem sempre de novo até que você as superou. Elas devem ser enfrentadas tanto com força quanto com paciência. Mas a parte vital tende à depressão quando testes e dificuldades se levantam. E isto não é peculiar para você, mas isto se refere a todos os sadhaks. Isto não implica numa inaptidão para a sadhana, nem justifica um sentido de ser indefeso. O que você deve fazer é treinar-se para superar esta reação de depressão, evocando a força da mãe para lhe ajudar. Todos aqueles que firmemente persistem no caminho podem estar certos de seu destino espiritual. E se qualquer um falha em alcançá-lo, só pode ser por uma das duas razões: ou tais pessoas abandonam o caminho, ou por causa de alguma tentação, sedução, é mais sedução mesmo, por causa de alguma sedução de ambição, vaidade, desejo, etc., eles se afastam da sincera dependência do divino. Acho que não precisa de comentário, não? Então, uma linguagem tão simples, tão clara. Eu disse muitas vezes em relação à depressão ou desespero, que é tão óbvio que tem que surgir as dificuldades por causa daquilo que em nós é não transformado e que deve ser transformado e resiste à transformação. E como quase sempre são partes vitais nossas, então a reação do vital é entrar em greve, quer dizer, não fornecer o ânimo, a energia vital natural e simples. E assim surge então a energia negativa, que é depressão, desespero, etc. E que isso jamais significaria que a pessoa, naquele momento, então, que é provado, ela comprovado que ela não presta para o caminho, que não tem aptidão. Aí então a mente começa a interferir e se aproveitar, por assim dizer, da situação. Então, e agora um trecho acho muito útil, interessante, porque é sobre a questão de puxar outras pessoas no caminho espiritual, de se preocupar com outros, com o destino de outros e querer que eles também entrem e sigam. A maneira mais inocente é de filho para mãe, não? Ou filho para pai, não? Então, a mãe então, tem que saber as coisas também. Minha mãe são assim as coisas, eu diria inocentes, não? Mas por detrás há uma ignorância total. O laço de sangue não prova absolutamente que os parentes são da mesma família espiritual. Comumente não o são. Então essa é uma mistura de coisas. Então alguma coisa sobre, não, aqui não fala de filho, mãe, mas em geral, achei isso muito bom. Geralmente podemos dizer que ser especialmente ansioso para puxar pessoas, especialmente pessoas muito novas, para dentro da sadhana, não é sábio. O sadhaka que vem para este yoga tem que ter um real chamado. E mesmo com o chamado real, o caminho é muitas vezes bem difícil. Mas quando se puxa as pessoas
um espírito de um propagandismo entusiástico, o perigo é acender um fogo imitativo e não real, não o verdadeiro Agni, a divindade da aspiração do fogo divino, ou então um fogo de curta duração, que não pode durar e submerge quando as ondas vitais se elevam. Isto acontece especialmente com gente nova, que são plásticos e facilmente apanhados por ideias e sentimentos comunicados, mas que não são seus próprios. Depois, o vital se levanta com suas exigências não satisfeitas e então os jovens são balançados entre duas forças contrárias ou rapidamente atendem ao forte puxão da vida comum e da ação comum e da satisfação de desejo, que é a inclinação natural da adolescência. Ou então o Adar, o receptáculo humano, tende a sofrer sob a intensidade de um chamado para o qual ele não estava pronto, ou pelo menos ainda não pronto. Quando se viu a coisa real em si, quando vimos a coisa real em nós, atravessamos e finalmente tomamos o caminho pleno da sadhana. Mas é somente uma minoria que faz isto. É melhor receber somente pessoas que vêm a partir de si. E destas, somente aqueles em que o chamado é genuinamente seu próprio e persistente. É assim, bem contrário daquilo que é normalmente feito, não? Quando se tenta botar as pessoas na rede, não? E é bom ler mais uma vez? Podemos dizer, bem geralmente, que ser muito ansioso para puxar pessoas, especialmente pessoas novas, para dentro da sadhana, não é sábio. O sadhaka que vem para este yoga deve ter um chamado real. E mesmo com o chamado real, o caminho é muitas vezes bem difícil. Mas quando puxamos pessoas num espírito de propagandismo entusiástico, o perigo é acender um fogo imitativo e não real, não o verdadeiro Agni, ou então um fogo de curta duração, que não pode durar e que submerge quando as ondas vitais se projetam. Isto acontece especialmente com jovens que são plásticos e facilmente apanhados por ideias e sentimentos comunicados que não são seus próprios. Depois o vital surge com suas exigências não satisfeitas e eles balançam entre duas forças contrárias ou rapidamente atendem ao forte, ao puxão da vida comum e da ação comum e da satisfação do desejo, que é a inclinação natural da adolescência. Ou então o Adar não pronto
Adar foi o receptáculo humano que recebe a força. O Adar não pronto tende a sofrer sob a intensidade de um chamado para o qual ele não estava pronto, ou pelo menos ainda não pronto. Quando nós vimos a coisa real em nós, nós atravessamos e finalmente tomamos o pleno caminho da sadhana. Mas é somente uma minoria que faz isto. É melhor receber somente pessoas que vêm a partir ou por si. E destas, somente aqueles em que o chamado é genuinamente seu próprio e persistente. Ele se coloca totalmente à distância, não? Assim, só diz assim como as coisas acontecem. Bom, ora então uma carta assim, um pouco maior, natureza mais geral. Ela é maravilhosa. É interessante, é uma carta. Não é um escrito, um ensaio, um texto, um trecho de um livro, é uma carta. É como que a capacidade de Sri de ver as coisas, de colocar as coisas, de ordenar as coisas em sua consciência, foi tão forte, ou tão fertilmente presente, que é como que a menor circunstância, assim, motivou uma formação, assim, maravilhosa. A natureza humana e o caráter do indivíduo são uma formação que surgiu da inconsciência e emergiu para fora da inconsciência do mundo material e que nunca pode ficar inteiramente livre da pressão desta inconsciência. Vou ler logo mais uma vez. A natureza humana e o caráter do indivíduo. Então, não só a natureza em geral, mas cada um com seu caráter. São uma formação que surgiram da inconsciência e para fora da inconsciência do mundo material. E que nunca podem ficar inteiramente livres da pressão desta inconsciência. À medida que a consciência cresce no ser que nasceu neste mundo material, ela, a consciência, toma a forma de uma ignorância, lentamente admitindo ou se esforçando com dificuldades para obter conhecimento, e a natureza humana é feita desta ignorância, e o caráter do indivíduo é feito dos elementos da ignorância. Mais ou menos, como a consciência cresce no ser que nasceu, ela inclusive não diz no mundo material, mas into this material world, quer dizer, que nasceu para dentro deste mundo material, vindo de um outro plano. Então a consciência toma a forma de uma ignorância, lentamente admitindo conhecimento ou esforçando-se com dificuldade para obter conhecimento, e a natureza humana é feita desta ignorância, e o caráter do indivíduo é feito dos elementos desta ignorância. Ele, o caráter, é amplamente mecanístico,
Não é só mecânico, mas mecanístico. Mecanístico quer dizer, não sei se a palavra existe, mas como sinto a diferença, mecânico seria realmente o funcionamento mecânico. Mecanístico, ele como que em sua substância, em seu princípio, é mecânico. Não só no funcionamento externo. Mas como que entremeado em toda a fibra com o automatismo, o mecanismo. Então, o caráter é amplamente mecanístico, como qualquer outra coisa na natureza material. E quase invariavelmente há uma resistência, e muito mais frequentemente do que não, uma forte e teimosa resistência a qualquer mudança que fosse exigido dele. O caráter é feito de hábitos e ele se apega a eles. É disposto para pensar que elas sejam a própria lei de seu ser e é um trabalho duro para conseguir que ele mude, exceto sob uma forte pressão de circunstâncias. Especialmente nas partes físicas, o corpo, a mente física, os movimentos da vida física, há esta resistência. O elemento tamásico na natureza é poderoso aí. O que a Gita, Bhagavad Gita, descreve como a prakasa, ausência de luz, e como a pravriti, a tendência para inércia, inatividade, falta de vontade de fazer um esforço e, como resultado, quando o esforço é feito, uma constante prontidão para dúvida, desespero, depressão, abandono, renúncia do objetivo e do esforço, colapso. Felizmente, há também na natureza humana um elemento sátvico, sattvas, que se volta em direção à luz, é um elemento rajásico ou kinético, que deseja e precisa agir, e que pode ser feito a desejar não apenas mudança, mas constante progresso. Mas esses elementos também, o sátvico, o rajásico, devido às limitações da ignorância humana e devido às obstruções da inconsciência fundamental, sofrem por causa de sua mesquinheza e de sua divisão e podem tanto resistir quanto acompanhar o esforço espiritual. A mudança espiritual que o yoga exige da natureza humana e do caráter individual é, portanto, cheia de dificuldades. E nós podemos quase dizer que ela é a mais difícil de todas as aspirações e esforços humanos. Na medida em que nós conseguimos que os elementos sátvico e rajásico, kinético, acompanham, o caminho é feito mais fácil. Mas mesmo o elemento sátvico pode resistir quando se apega a ideias velhas, a noções pré-concebidas, a preferências mentais
e a julgamentos parciais, a opiniões e raciocínios que se colocam no caminho da verdade mais alta e às quais ele, o elemento sáttvico, é apegado. O elemento kinético, rajásico, de ação, de energia, de movimento, resiste através do seu egoísmo, suas paixões, desejos e fortes apegos, sua vaidade e autoestima, seu constante hábito de exigência e de muitos outros obstáculos. A resistência do vital tem um caráter mais violento do que as outras resistências e ela acrescenta à ajuda dos outros sua própria violência e paixão. Isto é uma fonte de toda a aguda dificuldade, revolta, rebeldia e desordens que obscuramente margeiam o curso do yoga. O divino está aí, mas ele não ignora as condições, as leis, as circunstâncias da natureza. É sobre estas condições que ele faz todo o seu trabalho no mundo e no homem, e consequentemente também no sadhak, no aspirante e mesmo no conhecedor de Deus e no amante de Deus. Mesmo o santo e o sábio continuam a ter dificuldades e a serem limitados por sua própria natureza humana. Uma completa libertação e uma completa perfeição, ou a completa posse do divino, ou ser possuído completamente pelo divino, é possível. Mas isto não acontece comumente através de um fácil milagre, nem através de uma série de milagres. O milagre pode acontecer e realmente acontece, mas somente quando houver o pleno chamado e o completo doar-se da alma e a abertura inteira mais ampla da natureza. Ainda assim, se o chamado da alma estiver aí, mesmo se ele ainda não estiver pleno, qualquer que seja o tamanho e a resistência das dificuldades, não pode haver uma falha final e irremediável. Mesmo quando o fio rasga, ele é tomado de novo e reunido e levado até seu fim. Há um trabalho na própria natureza no sentido de responder à necessidade interior, o que, embora lentamente, faz o resultado surgir. Mas um certo consentimento interior é necessário. O progresso que você notou em si deve-se ao fato de que houve este consentimento na alma e também na parte da natureza. A mente insistiu na mudança e o vital, uma parte do vital, desejou a mudança. A resistência em uma parte da mente e uma parte do vital fez com que ela fosse lenta e difícil, mas não podia impedi-la. Você me pergunta o que você deve fazer.
O que eu quero é que você persista e dê cada vez mais este consentimento, este assentimento, esta afirmação em você que motivou o progresso que você fez, de modo que também aqui, nas partes que ainda resistem, a resistência possa se diminuir e eventualmente desaparecer. E o que ele quer ainda é libertar-se de uma exagerada insistência em relação ao uso da razão e de que seu raciocinar individual seja correto e em seu direito de decidir em todos os assuntos. A razão tem seu lugar especialmente em relação a certas coisas físicas e a questões mundanas gerais. E mesmo lá, ele é um juiz bastante sujeito a erro. Ou então na formação de conclusões e generalizações metafísicas. Mas sua exigência de ser a autoridade decisiva em assuntos do yoga ou em coisas espirituais é insustentável. As atividades do intelecto externo, neste assunto, neste campo, levam somente à formação de opiniões pessoais, mas não à descoberta da verdade. Na Índia, sempre se compreendeu que a razão e sua lógica ou seu julgamento não podem lhe dar a realização de verdades espirituais, mas podem apenas acompanhar esta realização numa apresentação intelectual de ideias. A realização vem através da intuição e da experiência interior. A razão e a intelectualidade não podem fazer com que você veja o divino. É a alma que vê. A mente e os outros instrumentos podem somente participar na visão, quando ela for dada a elas pela alma e quando elas, essas outras partes, instrumentos, mente, vital, físico, quando eles a saudam, esta visão, e jubilam nela. Mas a mente pode também impedi-la, ou pelo menos colocar-se no caminho, durante muito tempo, no caminho da realização ou da visão. Porque suas pré-posses, opiniões pré-concebidas e preferências mentais podem construir um muro de argumentos contra a verdade espiritual que tem que ser realizada, e se recusar a aceitá-la, se ela se apresenta numa forma que não está de conformidade com as ideias prévias da mente. Assim também, a intelectualidade pode impedir a pessoa de reconhecer o divino, se o divino se apresenta numa forma para a qual o intelecto não é preparado, ou que em qualquer detalhe está contra seus pré-julgamentos e preconceitos. Nós podemos depender de nossa razão em outros assuntos, contanto que a mente tente estar aberta e imparcial e livre de paixão indevida e preparada para admitir que ela não está sempre certa e que ela pode errar.
mas não é seguro depender dela somente em assuntos que escapam a seu âmbito e especialmente no que se refere à realização espiritual e assuntos de yoga que pertencem a uma ordem diferente de conhecimento. Eu primeiro hesitei assim, em ler o último parágrafo, porque é assim, um pouco particular e um pouco mais seco com sua detalhada informação em relação à parte anterior, que é muito geral e muito fundamental. Mas como foi pedido ler algo sobre a mente, então acho que cabe. Então, mais uma vez, esta é a primeira parte toda, não? A parte capital. Então, a natureza humana e o caráter do indivíduo são uma formação que emergiu da inconsciência do mundo material e para fora desta inconsciência e que nunca pode se libertar inteiramente da pressão desta inconsciência. Então ele coloca duas coisas. A natureza humana, quer dizer, a espécie humana, o tipo humano, cada um de nós tem essa natureza. Ela é geral, de qualquer um de nós. Não a nossa natureza específica de alguém. Mas Maria José não podia fazer. A minha natureza especialmente nasceu assim, do fundo do inconsciente. Então eu tenho que dizer, olha, a minha também do mesmo jeito. Porque a minha carne é carne, meu osso é osso, meu nervo é nervo, meu cabelo é cabelo, unha é unha. Isso é efeito da matéria. Não tem jeito. E posso falar com minha unha como eu quero, ele não entende nada. Então, nesse ponto, somos todos iguais, sem exceção. E agora, isso é interessante, como ele diz, essa natureza humana é uma formação que emergiu na inconsciência do mundo material e para fora da inconsciência, de dentro da inconsciência. Então, se fosse só na inconsciência, ela poderia ter uma filiação diferente. Então, algo de uma outra estrela que caiu lá, uma luzinha, e que se encascou de inconsciência, agora é aquela formação. Não, de dentro da inconsciência. Ela é feita do estofo da inconsciência. Então, o tanto que somos como pessoa externa, o nosso berço é a inconsciência. Não é a consciência. E só à medida que na própria inconsciência, o que a própria inconsciência é a própria consciência suprema, totalmente esquecida de si, mas ela existe nela. Só nesta medida podemos dizer que, mesmo em nossa natureza externa, há um elemento de inconsciência, mas totalmente perdido, inteiramente. Então, nesse sentido, somos igual ao cachorro, igual à pedra. Só outro nível, outro grau de manifestação material. Mas outro grau implica naturalmente também que a própria substância é mais evoluída e mais, felizmente, com facilidade reage a tais vibrações da consciência, não é? Mas o estofo dela, e estofo quer dizer não só a sua atual formação, mas como que sua descendência, e com isto as fibras, as veias nela têm a sua raiz e estão ligadas diretamente e incessantemente à mera inconsciência. E se nós, assim, eu falei uma vez sobre, nessa palestra, o ser interior, sobre os bichinhos da Montserrat, no espelho da Montserrat, do banheiro da Montserrat, não? As duas corujinhas feitas de arame e algum veludo e com dois olhos, assim, olhos de vidro, não? E uma assim meio pensativa e outra assim olhando bem de frente, não? Que assim me impressionou vivamente, não? Quando vi no espelho, assim, só faltava falar, parecia.
E era um nada. Era um nada. Realmente um nada. Arame, veludo e pedaço de vidro. Não tinha nada aí. E já parecia, senão ela nem teria colocado lá, óbvio. Qualquer bichinho a gente bota na cama, ou bota no carro, assim, é porque parece uma presença. Quer dizer, nossa imaginação e nossa assim, fácil tendência de colocar expressão ou significado em qualquer coisa é assim tão grande que a gente assim se engana redondamente. Redondamente. Então, possivelmente, assim, os nossos rostos que nos parecem tão expressivos, tão inteligentes e tão, assim, bons, possivelmente não tem nada nisto, não? Nada. Só que é porque a gente tem um rosto deste, uma cara desta. Então, quando tem outra coisa, então parece, assim, dizer 1000 coisas, não é assim? Possivelmente tem pouca coisa aí. Ou nesse sentido, então, realmente tudo é expressivo, como nós somos expressivos também. Certamente um tanto a mais, porque nossa matéria, nossa substância material é mais evoluída. Mas acho que há muita sobreestimação nesse sentido. Então, nossa natureza, e agora mais estranho ainda, o caráter do indivíduo. O caráter do indivíduo é feito dos elementos bom, eles primeiro bem simplesmente, tanto a natureza humana em geral, quanto o caráter do indivíduo, são uma formação que emergiu da inconsciência do mundo material e para fora, de dentro da inconsciência, e que nunca podem se libertar inteiramente da pressão desta inconsciência. Então, caráter, não sei se dá para definir isso, mas como se com cada qualidade material, com cada substância material, com cada tipo de substância material, também surgisse automaticamente uma certa qualidade, não só de aparência, e de consistência, e de textura, e de reagibilidade às circunstâncias, a certos outros materiais, mas como que um caráter próprio, uma qualidade própria. Quer dizer, o que é liso, o que é áspero, o que é curvo, o que é reto, o que é pontiagudo, o que é aberto. Isto, quando dizemos essas coisas, já nos sugere qualidades de caráter. Uma pessoa aberta, uma pessoa fechada, etc. E como se talvez estas qualidades, junto à substância material, no curso da evolução, se acentuam e formam por si como que vários tipos, grupos de tipos, talvez. É como se, isto, vamos dizer, se fala do caráter de um cachorro pastor, diferente do caráter, vamos dizer, de um Doberman, não? Quer dizer, são caracteres diferentes, eles têm, mas é naturalmente algo que o cachorro pastor não construiu em si, esse caráter, nem o Doberman. Isso é algo que, ao longo da evolução, foi formado. Formações como que mais individuais, de tipos mais individualizados, mais característicos, como se diz? Uma coisa mais característica, que tem mais caráter próprio. E como se isso agora, como é no nosso caso, na espécie humana, isto não seria só uma característica de toda a espécie, mas agora cada indivíduo é sua espécie. Isso é nossa determinação da natureza. A única espécie composta de indivíduos. Então, a lei é que cada um de nós tem seu próprio caráter, sua própria natureza. Que tanto tem suas propriedades, quanto também sua própria maneira de reagir ao que vem de fora. Mas algo que nós temos que entender como inteiramente e assim, fundamentalmente preso à nossa formação física, material.
se fala, isso tem, não sei até que ponto isso é totalmente válido, mas tem ensinamentos, doutrinas, teorias, vamos dizer, se a cabeça é assim redonda e se os ossos aqui estão mais largos e a boca assim mais... então a pessoa é contente, é assim tranquila e assim, ou a partir da formação das mãos, ou o que for. Sempre é uma caracterologia que tenta ler no físico as qualidades de caráter da pessoa. Resulta em tipos e variações de tipos. Isso é bem comum. E nisso tem uma verdade. Nós, afinal, devemos dizer com a mãe que nada disto é karma total. E nada disto é, vamos dizer, irremediavelmente a coisa. Isso pode ser superado e libertado e transformado. Mas só se a gente se eleva num outro nível. E a partir daí puxa os fios. Mas enquanto pertencemos simplesmente, como a grande maioria dos seres humanos, a este mundo material, num corpo material, então o caráter é introcável, inatacável, não mudável. Ele é isso simplesmente. Como você não pode exigir de um cachorro pastor que ele se comporte como um gato ou um sapo. É impossível para ele. É impossível. E o caráter fundamental de cada um de nós, sem nenhuma exceção, aí outra vez devo dizer, Gilda, Estela, e Vera, e Maria José, e Ione, e Ariete e eu, cada um de nós, vamos dizer, quando nasceu e foi caminhando, teve como um cachorro determinado seu caráter, exclusivamente, invariável. E a partir daí se combatendo com os outros caracteres e com o mundo. E não compreendendo, mas tantas coisas. Porque o próprio caráter impede isso. E saltando por cima de tantas outras coisas, o próprio caráter favorece isso. Agora, no ponto em que nós estamos, a coisa não é mais tão simples assim. Aqueles entre nós que têm um pouco mais de conhecimento e um tanto mais de trabalho consigo em si, possivelmente já se, não quer dizer libertaram totalmente seu caráter, mas já começaram a modificar, a ampliar, a abrir brechas nos muros, a derrubar muros, a colocar outras coisas. Isso não tenho dúvida. Mas, em princípio, o começo é o mesmo para todos nós. Não tem jeito. E é a inconsciência da natureza material. Então, por isso, a dureza. E quando então, se diz tão erroneamente e tão estupidamente, e tem um caráter muito forte, muito firme, então é uma total inconsciência dizer isso. Por isso se diz algo afirmando a ignorância da pessoa. Afirmando que ela está, não ela é fiel, mas nela a inconsciência é tão forte que ela nem pode nem sonhar com afastar-se dela uma vez. Aí está a coisa. Então as coisas mudam totalmente. A gente assim olha um pouco por detrás das cenas. Ou, se quiser, no fundo, uma outra coisa. E falar da fé, ou da firmeza da pessoa, ou da força, ou da constância, e não do caráter. Mas então é a nossa inconsciência, ignorância também que mistura as coisas. Então se usa a palavra caráter, no fundo quer dizer uma outra coisa. A gente não distingue. Não sabe. E por isso então ele diz, e depois vai dizer, se referia a santos, a sábios, a pessoas altissimamente evoluídas. Então, nunca, enquanto vivos, podemos nos libertar inteiramente da pressão desta inconsciência. Eu já mencionei isso quando falei de Sri Aurobindo, que, assim, uma idade bem avançada, ainda notou isto e lutou com isto. Que nela ele encontrava, então, ainda resistências desse tipo, de inconsciência. À medida que a consciência cresce no ser,
que nasceu para dentro do mundo material, porque a alma não é deste mundo, do mundo material, a consciência toma a forma de uma ignorância, lentamente admitindo conhecimento, ou com dificuldade, lutando por conhecimento. E a natureza humana é feita desta ignorância, e o caráter individual do indivíduo é feito dos elementos da ignorância. Vamos ver se nossa ignorância nos permite ver o que ele quer dizer. Quer dizer, à medida que a consciência cresce no ser nascido para dentro deste mundo material, esta consciência toma a forma de uma ignorância que lentamente admite conhecimento ou com dificuldade luta por conhecimento. Vamos dizer, a alma tem o pleno conhecimento de tudo. Eu citei isso já inúmeras vezes, mas cai então mais ou menos bem. Platão diz, não? Acho que é na República, não sei bem, não sei exatamente, numa obra dele. Ele diz, a alma, como ela, não sei como se expressa, vem de um outro mundo, ou cuja pátria é outro mundo, não sei, ou vem de cima, ou vem do céu, eu não sei como se expressa. Vem do hemisfério superior, podemos dizer. Ela tem todo o conhecimento de todo o cosmos, de todo o mundo, de tudo que está aí. Mas o fato de ela ser encerrado num corpo físico e de se entremear com ele, de se perder, não perder, de ser incluída nela, e não só incluída, mas de se inserir nela, porque ela está em toda parte, faz com que ela se esqueça totalmente do conhecimento. Há essa história judaica, que já contei assim muitas vezes, que eles dizem que a criança, antes de nascer, no ventre, ela sabe tudo. Tudo. Mas quando nasce, vem um anjo e bate na testa. E ela esquece tudo. E a partir daí ela tem que começar a aprender tudo de novo. E assim, então, Platão e Sri Aurobindo, em parte, eu não sei, a partir de Platão talvez não, mas afirmado por Platão, dizem que então não há aprendizagem. Não há aprendizagem. Não existe nada que que a nossa alma não soubesse. Não existe nada. Que na verdade, então, o que chama de aprendizagem é relembrar o conhecimento que já existe em nós. Por quê? Quer matá-lo? Oh, é próprio, não? Botou aqui três aves e freedom no peito, não é? E que a questão toda na educação seria fazer a mente se acostumar a descer para a região do conhecimento e tirar dele o que precisar. Mas que não haveria nunca aprendizagem, que nada poderia ser infiltrado de fora o que nós já estivesse pronto dentro. Impossível. Tem uma leitura que você fez, que você fala assim, que você leu, é no seu início, só que no fim fala assim, o que a alma já sabe, como se colocasse assim, o que a alma viu, isso ela já sabe, uma coisa assim. É dos aforismos de Sri Aurobindo. O que a alma vê ou já experimentou, isso ela sabe. O resto é convenção
opinião e superstição, alguma coisa nesse sentido. Preconceito, acho. Sim. Mas este aforismo é quase literalmente assim, não? Que ela sabe que ela vê o que ela já experimentou. Que o resto é opinião, preconceito vazio, praticamente. Eu estava de uma ideia de que não estava muito junto com isso, mas como ele sendo assim, ele afirmando que você... Porque ela tem que rever, por assim dizer. Quer dizer, ela viu originalmente tudo, ela teve a visão do todo. Mas ela tem que rever, por assim dizer. Que tem que haver nela o toque que desperta nela o conhecimento, liberta nela o conhecimento, a visão das coisas. Uma vez você falou assim, na alma que já está pronta. Então, aí você coloca que a alma ela já tem todo o conhecimento. E aí eu não fico sem saber juntar as duas coisas. Porque se tem uma alma pronta, tem uma fica pronta. A alma, vamos dizer, a mãe falou isso, a gente leu no primeiro período, fez a distinção entre a alma ativa e a alma adormecida. Então, a gente estaria aqui apenas para acordar. Também está gastando anjo, meu amigo. Eu não entendi. Ficou mal isso aqui. A gente já tem todo o conhecimento. Sim. Né? Qual a finalidade seria da gente estar aqui com todos os conhecimentos? Não sei o que falar. Porque você está dormindo ainda. Seria isso que você vai fazer. Como se a energia de sua alma estivesse agora presa a esse invólucro material e seus interesses. E esta mente externa que aprendeu, foi adestrada para ver isso, aquilo, chama assim, e funciona tal. E então, como ela busca conhecimento, a alma, como ela precisa saber e se tornar o conhecimento, então ela vai atrás de tudo que se apresenta a ela. Mas enquanto ela está presa, como diz, esse invólucro material, estas energias vitais, ou as energias da mente enquanto adestradas, então ela se perde nisso. Então, é a urgência dela que faz a gente afirmar com tanta insistência umas tantas coisas, ou fazer umas tantas coisas, com tanta intensidade. Porque ela é que busca em nós, ou nos incita para a busca. Mas ela esqueceu. Agora, à medida que ela vai sabendo que a consciência em nós acorda, a gente deixa umas tantas coisas. E diz, bom, por aí o caminho não é. Agora eu já percebi. E não é só a mente. Ela poderia ser derrubada por um outro argumento. Mas são coisas que a gente sabe, então, realmente. E o que nós fazemos, a caminhada em conjunto, seria como que procurando uma luz, ou aderindo a uma luz, a um conhecimento, a uma intensidade, a uma pureza de caminhada, a uma realidade de edificação, de ser, que se realizaram em Sri Aurobindo e na Mãe, sem se sustentarem por uma religião, por uma doutrina, por uma seita, por uma coisa qualquer. Mas livremente, a partir realmente da base ou da origem. E a gente então como que se amoldando, ou se prostrando, ou de alguma maneira se relacionando com eles, ou lutando com eles. Então, pode ser também às vezes. A gente cresce, a gente acorda. E, bom, para mim, pessoalmente, só passar para pessoais, é o acordar mais livre que eu encontrei na minha vida. É fornecido por eles. Qualquer outro caminho foi uma restrição, foi uma
Vamos estar mais presos ainda. Então, essa é a razão da nossa caminhada. Acordar, com certeza. Porque eu fiquei assim pensando, e se a alma, se você já tem todo o conhecimento, por que se adormecer? Porque, por exemplo assim, para adquirir esse conhecimento, ela não deveria estar dormindo, não deveria ter esquecido. Por que aconteceu dela ficar com esse conhecimento todo dormindo, para ter que despertar? Mas veja, o conhecimento dorme já na pedra, e dorme na areia, dorme na alga, dorme no plasma de uma célula, em qualquer coisa. Mas isso são formas nossas. Então a evolução... Como existiam essas formas nossas, se esse conhecimento já tinha... Aí voltamos à questão de por que a consciência suprema se jogou no meio do caos e resolveu entrar no mundo material, ou resolveu criar um mundo material e se inserir nele. Aí não sabemos. Mas uma vez que foi isto assim, então a evolução nada é senão a criação de formas subsequentemente cada vez mais capazes de revelar, manifestar, responder à consciência que está nelas mesmas, nas formas materiais. E nesta caminhada, então, nós atualmente somos os aparatos, como estamos aprendendo agora, os aparatos mais perfeitos, mais avançados que a natureza lançou. Em nós, então, a consciência pode se tornar consciência mesmo, sem mais estar presa. Mas como estamos vindo da pedra, do sapo, do cachorro e da chuva, e todas as coisas, então, nós não nascemos já despertos. Mas nós nascemos ainda presos a esta inconsciência, porque ela é nosso berço. Mas em nós, esta inconsciência pode se tornar consciência. E como que o ser humano só se cumpre quando chega a isto. Se não chega a isto, então ele não realizou seu destino humano. Mas ficou no mundo da inconsciência, ou da semiconsciência, da subconsciência. E veja, se não houvesse a alma em nós que tem todo o conhecimento, se vamos dizer, se não houvesse nenhuma parte em nós que tem todo o conhecimento, então, assim, nós seríamos assim, submissos ao fracasso com que diretamente. Porque as forças que ajudam e as ajudas diretas, como que não existem, dificilmente. Então, se não houvesse em nós essa plenitude, pressionando, queimando, exigindo que a gente busque e vá, e não se importe com fracasso e queda e derrota, mas vá. Então, isso nunca seria feito. O homem que inventou a lâmpada, né? Ele levou primeiro 600, parece, 99 mil, nossa, número alto. Então, ele já soubesse da existência da lâmpada. Teria que inventar, para ele estar fazendo o meio errado. Então, o conhecimento dele já estava. Estava aí, exato. Ele saberia que apenas a forma que ele estava que estaria errada. A hora que acendeu a lâmpada. Então, mais ou menos a nossa frase, é a segunda frase da carta, não? À medida que a consciência cresce no ser, que nasceu para dentro deste mundo material, a consciência toma a forma de uma ignorância. Ela toma a forma, ela não se transforma em ignorância. Ela fica a consciência, mas toma a forma de uma ignorância, que lentamente admite conhecimento, ou com dificuldade luta por conhecimento,
E a natureza humana é feita desta ignorância. E o caráter do indivíduo é feito dos elementos da ignorância. Então, imagino assim que a substância de nosso ser externo, que ela é assim, tão mista, tão entremeadamente reunindo qualidades ou desqualidades da ignorância, que ela é a própria ignorância. Mas o caráter, como se estivesse agora diferenciado, qualidades, elementos, como ele diz, propriedades desta ignorância. Ela se compõe, afinal, como a rocha se compõe de elementos químicos. Assim, a própria ignorância se compõe de certos elementos, que então, no caso do ser humano, foram desenvolvidos, destacados ao longo da evolução. Então, um animal assim é famoso por sua coragem aparente, ou outro animal famoso por sua ternura, outro animal, a onda por seu fluxo e, não sei, a pena por sua leveza e tudo mais. Caracteres, qualidades de cada coisa que existe. Então, são como que já elementos destacados, preparados para uma expressão própria, independente. E nosso caráter, então, pega a leveza, ou de alguém de nós, a leveza de uma pena, a coragem de uma leona agredida, não? Que leonina? Leoa agredida e defendendo seus filhotes, não? E a covardia de um cachorro que não sei o quê. E reúne tudo isto e faz isso uma composição, mas é pegado da natureza, são elementos crus. Isso é nosso caráter. Por isso, então, eu diria, primeiro, esses brutos saltos de um humor para outro, ou de uma possibilidade de resposta para outra possibilidade de resposta, e parece negar a primeira, totalmente. Se é oposta. Como a mãe fala no o espaço da alma, não? Das tendências opostas no ser, assim, contraditoriamente, totalmente opostas. Então, é assim. E a nossa tarefa, então, é não só reunir, mas criar passagens e como que humanizar, ou em termos de Teilhard, como a gente aprendeu, hominizar, não? Então, esses elementos da natureza em nós. Então, mas o caráter, assim, poli-lo, tirar as asperezas, as brutalidades, as quedas, os vácuos, o que for, e fazer isto todo onde nós podemos saber a cada momento onde que estamos e o que utilizamos. Mas por isso é tão difícil. Realmente é o cachorro em nós, realmente é ele. Ou é a cascata em nós, ou o que for. Aí... E como por outro lado, então, a mente sempre tem essa tendência de justificar tudo. Então, mesmo as coisas mais brutais e mais rudes ou mais esquisitas que nós possamos expressar, sempre terão sua proteção pela camuflagem da mente, né, que ela produz. Então, o caráter é amplamente mecanístico, quer dizer, ele se expressa, funciona sobre o princípio da mecânica. É mecânico. Incita a pessoa num dado ponto, com um dado argumento, ela vai responder automaticamente daquele jeito, cada um diferentemente. Como qualquer outra coisa, natureza material. E há quase invariavelmente uma resistência, e muito mais frequentemente do que não, uma resistência forte e teimosa a qualquer mudança que fosse exigida dele, do caráter. O caráter é feito de hábitos,
e se apega a eles. É disposto a pensar que esses hábitos fossem ou sejam a própria lei de seu ser, e é um trabalho duro conseguir que ele mude, exceto sob uma forte pressão de circunstâncias. Então, antigamente, não, se você for feito escravo, então você podia ter o caráter de um imperador esquisitíssimo. Aí vai quebrar tudo, meu filho. Acorrentado, açoite, trabalho. Não tem o que fazer. Mas como quase ninguém de nós está nesta pressão tão forte de circunstâncias, então os caracteres são bastante esquisitos. Bizarros às vezes. Realmente bizarros. Mas de alguma maneira a vida sempre promove. Não? Promove as dificuldades, promove os condicionamentos, promove para que as coisas sejam quebradas aos poucos, rachadas, lixadas, o que for. Então, esse seja aí um ponto. Então, a gente se sente até indefesa, porque não pode mais nem recorrer à sua reação natural. Não é mais permitida ou permissível. Ai, que dilema. Então, parece que nem vivo mais. Tem que se adaptar totalmente e é uma outra lei que rege de repente. A pressão das circunstâncias, a pressão do ambiente, a necessidade de fazer isto ou aquilo, de responder desse jeito ou daquele jeito. Não pode ser de outra maneira. Então isso educa tremendamente, mas é duro. É duro. Especialmente nas partes físicas, o corpo, a mente física, os movimentos da vida física, há esta resistência. O elemento tamásico, tamas, rajas, sattva. Não? Sattva são os três gunas, os três grupos de qualidades principais da natureza. Tamas é inércia, resistência, preguiça, escuridão, inconsciência, má vontade, etc. Rajas, onde a energia da ação, do movimento é forte, mas que então leva a uma atividade desencadeada, que não para mais nunca e que vai. A pessoa regida pelo kinetismo. Tudo bem. E sattvas, elemento onde a mente esclarecida, equilibrada, a razão sadia, por assim dizer, rege e organiza a vida, organiza o ser. Então cria um equilíbrio a partir da mente, controle, etc. Aqui então ele diz, nas partes físicas, então, o elemento tamásico da natureza é poderoso, o que a Bhagavad Gita descreve como a prakasha, ou kassa, acho que é kasha, ausência de luz. E como a pravrti, a tendência para inércia, inatividade, falta de vontade, ou não vontade mesmo, de fazer um esforço, e como resultado, quando o esforço então é feito contra isto, constante prontidão de duvidar, de se deprimir e se desesperar, de abandonar, de renunciar ao objetivo e ao esforço, o colapso. Como é dito aqui, e como ele fala antes da vida física e dos movimentos da vida física e do corpo, parece que são coisas que a gente já superou. Mas a gente está sob o pleno governo disto. É isto que nos rege. A mãe fala disto
num determinado artigo sobre educação e transformação da matéria, na Mini, quando se fala da consciência celular, consciência das células, então o Sat Prem, com quem conversa, pergunta se ela fala consciência física. Então ele diz, absolutamente. Isto é uma outra coisa. Isso eu deixei atrás de mim há muitos anos. E pela circunstância em que isso é dito, ficou assim muito claro que ela, vamos dizer, como ser natural, como mulher, como tal temperamento, como fruindo a vida e tudo mais, e tendo um caráter determinado, tendências determinadas, gostando disso, gostando daquilo não, adorando aquilo e detestando daquela coisa, e tendo simpatia ou antipatia, ou as coisas todas, assim, não aguentando mais outra pessoa, e pulando no peito da outra, por um tempo pelo menos, assim por diante. Isto é consciência, isto seria aqui de que ele fala aqui, a consciência física. Não é consciência do físico, do corpo. A consciência enquanto ela é presa ao material, ao físico, ao caráter, às propriedades da natureza. É isto que ainda não só ampla, mas quase exclusivamente compõe o ser humano e constitui o ser humano. Então, enquanto isto, qualquer tendência pessoal, então, nos rege, chamamos de pessoal, não é pessoal. É um jogo da natureza na escala nova que ela criou, indivíduo. Então, mais diversificado e mais divertido para ela. Mas é uma inconsciência isto. É uma inconsciência. Então eu digo, aqui parece assim, muito assim, tão embaixo, não? Tão assim, que a gente diz, bom, graças a Deus, não? Afinal, já estou assim, pouquinho só, mas pelo menos, não? Como é mesmo lá? Em sânscrito? Não, é Tamas. Não. Rajas. Essa última que você falou. Aprakasha. Aprakasha, ausência de luz. Você quer a outra? Olha, é difícil essa. É difícil, é para quebrar a língua mesmo, viu? Olha, se escreve, você pronuncia de seu jeito. Se escreve A-P-R-A-V-R com pontinho embaixo. Embaixo do V. Indica por baixo do subsolo, não? Subterrâneo, na terra mesmo. E nessa. Depois 2 T's, depois do R com ponto, 2 T's, logo. 2 T's, imagina. E depois o I. Depois? I. Então, apravrt, I. Tem uns livros de yoga também, e nos alimentos existe essa divisão também. Alimentos tamados, deve ser real, né? Uma divisão. O tamado, por exemplo, o provento como alimento, é tamado, né? Rajado é aquele que, por exemplo, um chá, um café. E há o equilíbrio, quer dizer, a alimentação. Não, é sério. Eu quero saber assim se... Mas parece, mesmo que você comece toneladas de alimento sátrico por dia, você só vai ficar com má digestão, mas não vai se tornar sátrica não, viu? É, só por desta natureza. É em todo lugar.
Ele diz, mesmo uma série de milagres não acontece a não ser que você já esteja a caminho, não? Para... Não, porque se nós somos assim sinceros, não, honestos, essa tendência de duvidar, ou de se deprimir, ou desesperar, isso é de abandonar. Seja objetivo espiritual, seja em relação a uma pessoa, ou a um trabalho, alguma coisa. Isso é bastante comum em nós. A dúvida surge rapidamente. Basta alguém dizer alguma coisa, já está aí. A gente aceita. Ou a gente entra. Quer dizer, o automático em nós é ainda isso. Nós podemos fazer frente a isso e nos proibir e rejeitar isto. Nossa a reação automática é esta, não tenho dúvida. Então isso é a consciência física. Que não seria a consciência das células do corpo, é uma outra coisa. Que é a consciência corpórea, por assim dizer. É a mente, não, é a consciência, é a mente física, esta. A mente física, agora peguei o termo. A mente física. Não é a consciência do físico, mas a mente, enquanto ela é conectada e identificada com o físico, o material, a matéria. Mas felizmente, diz ele, há também na natureza humana, não só nos alimentos, um elemento sátvico. Que volta em direção à luz, à natureza humana, é um elemento rajásico, kinético, que deseja e precisa, que deseja agir e que precisa agir. E agora é interessante, esse elemento então kinético, rajásico, pode ser motivado a desejar não apenas mudança, constante mudança, indo de uma coisa para outra, mas a desejar constante progresso. Quer dizer, o próprio elemento kinético em nós, a energia de ação, a necessidade de ação, pode ser educado ou feito com que não só deseja mudança, mas deseja progresso constante. Quer dizer, algo que então se torna automático no ser. Não algo que a mente tem que colocar e repetir e insistir. Mas também estes dois elementos, o sátvico e rajásico, devido às limitações da ignorância humana e às obstruções da inconsciência fundamental da própria natureza universal, sofrem de mesquinheza e divisão e podem tanto resistir quanto acompanhar o esforço espiritual. A mudança espiritual, a transformação espiritual que o yoga exige da natureza humana e do caráter individual é, portanto, cheia de dificuldades. E nós podemos quase dizer que ela é a mais difícil de todas as aspirações e esforços humanos. Então, de um lado mostra como é difícil, por outro lado também mostra como a gente tem que ter paciência, porque é a parte mais difícil mesmo. É simplesmente, por natureza, de tremenda dificuldade. Não tenho dúvida. Então, enquanto a transformação espiritual pode obter a companhia dos elementos sáttvicos
e rajásicos, kinéticos, ele coloca assim bem instantaneamente kinético junto, que não como que as qualidades negativas do rajásico, mas a sua natureza como energia, como elemento energético que põe em movimento. Então, enquanto a mudança espiritual pode obter o consentimento ou companhia dos elementos sátvico e kinético, seu caminho é mais fácil. Mas mesmo o elemento sátvico, o mais esclarecido da natureza humana, pode resistir quando se apega a ideias velhas, a noções preconcebidas, a preferências mentais e julgamentos parciais, a opiniões e raciocínios que obstam o caminho da verdade mais alta e aos quais esse elemento sátvico é apegado. O elemento kinético, por sua vez, resiste por seu egoísmo, suas paixões, que quer satisfazer isso, seus desejos e fortes apegos, sua vaidade e autoestima, seu constante hábito de exigência e de muitos outros obstáculos. Então, por assim dizer, só se o elemento sátvico e o elemento kinético fossem purificados, libertados de suas propriedades mais próprias e ao mesmo tempo mais inconscientes, elas podem ser de ajuda realmente. Mas enquanto permanecem, em termos de não regenerados, então podem, de novo, colocar ou criar dificuldades. A resistência do vital tem um caráter mais violento do que a resistência dos outros e acrescenta a ajuda dos outros sua própria violência e paixão. E isto é uma fonte de toda aguda dificuldade, revolta, rebeldia e desordens que obscuramente margeiam o curso do yoga. E agora é muito interessante, a gente já falou um pouco sobre isto, mas aqui é muito claro como eu disse isto. O divino está aqui. Então, se há as dificuldades, as rebeldias, as desistências, as quedas, depressões, a preguiça, a má vontade, isso não quer dizer que o divino não esteja aqui. O divino está aqui, mas ele não ignora as condições, as leis, as circunstâncias da natureza. É sob estas condições que ele faz todo o seu trabalho no mundo e no homem, e consequentemente também no sadhak, no aspirante, e mesmo no conhecedor de Deus e no amante de Deus. Mesmo o santo e o sábio continuam a ter dificuldades e a serem limitados por sua natureza humana. Quer dizer, o que ele quer, parece, é que o crescimento de toda a natureza, todo o universo, todo o mundo seja tão real, tão realmente próprio, obedecendo às suas possibilidades, a seu caráter, a sua natureza mais intrínseca, que o divino dificilmente rompe isto. E não tem nenhuma razão para isto. Porque se ele é tudo, então, mesmo a coisa mais, para nós, mais escura e difícil, para ele é luminosa, porque ele é a luz e ele é isso tudo.
E para ele, nada é definitivo, último, fatal e... Então aí se vê mais uma vez a nossa ignorância em relação a preces, não? Quer dizer, quando a gente pede que uma coisa fosse assim, ou assim, ou assim, ou assim, que tal pessoa tenha isto, ou que em tal negócio a gente tenha isto, aquilo, alcance aquilo, mesmo com fins assim, aparentemente espirituais, não? Que a coisa corra assim ou assim, é tudo fútil. Deus não pode ser determinado por nós a agir contra a sua própria consciência ou lei. Isso é impossível. Então isso é a ignorância, isso é o egoísmo, isso é o pessoalismo, isso é o que é, como eu disse, a nossa mesquinheza. Não concordar com as linhas, os movimentos da verdade e divinos, mas querer que as coisas sejam favoráveis para nós. São favoráveis para nós, não favoráveis para os nossos próximos, o que nos dá um certo conforto, graças a Deus. Então, no fim, é egoístico, sim. E depois dá a satisfação que se pediu, rezou. Então, a única prece que existe é que tua vontade seja feita. Que as coisas aconteçam como devem acontecer. O tão puramente, diretamente, se é necessário violentamente, se é necessário suavemente, mas com tanta decisão e tão diretamente quanto possível, que nós ofereçamos a menor resistência possível, que nossa parte não seja nada, nenhum medo, nenhuma covardia, nenhum arrojo indevido, nenhuma moleza aí no meio, mas que consigamos receber o que vem dele com maior franqueza e abertura e da mais direta possível. Sem reclamar, sem recuar, sem nos esconder ou sem falsamente brilhar com isto. Isso acho que pode ser a única pressa, outra não tem. Por isso eu não rezo, raramente. Acho que é fútil. Por isso é constante. Não tem fins específicos para que rezar. Não tem. Então as pessoas, muitos dizem para mim, reze para mim, reze por mim. Eu nunca respondo nada, porque seria uma prece terrível, não? Eu diria, olha, Deus, por favor, mande para aquela pessoa aquilo que ela precisa, que você quer que ela sofra, porque ela passa exatamente que tua vontade seja feita com ela. Isso é justamente o que ela quer evitar, quando pede que eu reze por ela, não? Então, não rezo não. A pessoa... Só se quer muito bem a ela. Aí eu digo... aí me concentro um pouco e tento abrir mais um pouquinho assim. Para que ele receba mais diretamente o que é destinado a ela. Como? Tem uma que eu me lembro, assim, vagamente, que uma pessoa pede para rezar por ela, né? E ela diz assim que ela parece que o Rabi não quer rezar, mas diz assim que em dado momento abre o coração e não, isso é uma outra coisa. É um Rabi que diz... não, este reza sempre. Este reza sempre. Acho até que ele é chamado a prece viva, a prece vivente. Não, ele diz que no momento que ele reza, não sei se ele usa a palavra reza realmente, que ele se comunica com Deus, que naquele momento todas as pessoas
todas que tiveram algum contato com ele, estão presentes nele. Ele leva todos consigo no momento em que ele se coloca diante de Deus. Então alguém diz, mas como é possível? O Senhor conheceu tantas pessoas, tantos nomes, tantos rostos, tantas coisas. Como é possível que no momento o Senhor se lembra de todos eles e coloca todos eles diante de Deus? Ele diz, não, a coisa não é assim. Mas cada um que chegou até mim e com que me relacionei de alguma maneira, ele fez um marco no meu coração. No momento que eu rezo, eu abro o coração. Está tudo diante dele. Então, todos eles estão aí. Mas aí é uma outra coisa, não é? Aí não tem nenhuma solicitação especial para rezar por alguém especialmente, não é? Bom, vamos voltar a Sherbin. Então o Divino está aqui, mas ele não ignora as condições, as leis, as circunstâncias da natureza. É sob estas condições que ele faz todo o seu trabalho no mundo e no homem, e consequentemente também no sadhaka. Quer dizer, o sadhaka, aspirante, mesmo conhecedor de Deus, o amante de Deus, o santo, o sábio, para Deus diz ele, não são seres excepcionais, merecendo um trato especial. Mas para eles vale o que vale para o homem. Se eles estão mais próximos, então é sua evolução. Então assim mesmo o santo e o sábio continuam a ter dificuldades e a serem limitados por sua natureza humana. Então, essa conversa é interessante. Também eu li isso no ano novo de, não sei se foi 83 para 84, 82 para 83, que alguém pergunta a ele, eles falam sobre o fato de que tanto ele quanto a mãe já têm estado na Terra em outras circunstâncias, em momentos críticos da história. Então alguém pergunta se a mãe tivesse estado na Terra na época de Cristo, se ela não teria ajudado a Cristo, e se Cristo teria reconhecido nela o poder que ela é. E então ela diz que, absolutamente, ela possivelmente nem se teria aproximado dele, porque ele tinha a missão dele, esta missão era solitária. Então ela não podia nunca interferir nisto. E que ele, por sua vez, também não deveria ter tido o conhecimento, ou poder ter o conhecimento do poder dela, da presença dela, talvez numa outra parte do mundo até. Porque cada um que nasce neste mundo, necessariamente, pela limitação da natureza humana, nasce dentro de um certo país, uma época, com uma função histórica, não só do mundo e da história como todo, mas do momento, da época. Assim, ele fala uma certa língua. Ele é preso aos conhecimentos sociais e tudo mais, como todo mundo é. E dentro disso tem que fazer seu trabalho. Que normalmente só gira em torno do próprio bem-estar, ou da família, ou das coisas mais próximas. Então, mais ainda, a concentração das energias é necessária. E o que ele então teria adiantado a Buda, por exemplo, saber de Platão, ou de Confúcio, ou de Cristo. O trabalho dele era na Índia. Então, não adiantava, ele só seria uma dispersão de energia, dispersão de mente. Sabia umas tantas coisas ainda que não servem diretamente ao trabalho. Então vemos que a própria natureza humana é limitante, mas também ao mesmo tempo é uma lei mesmo, e a lei como que resulta em benefício, afinal,
para a própria humanidade, em casos de grandes pessoas. Não, me lembro também, agora, como a própria mãe fala quando ela se lembra da vida dela, ela se lembra que ela, descendo para dentro da memória de suas vidas anteriores, que ela se vê no templo Egito antigo, na função de uma sacerdotisa ou alguma coisa nesse sentido. E tem alguma ocorrência com uma criança que aparece, parece o filho dela, na época de um vigia do templo que admitiu que a criança entrasse, etc. E ela reclama com ele para não violentar a ordem estabelecida que deve reger aí neste templo. E coisas desse tipo. E depois, quando ela volta disto, da memória, que ela traça assim, bem cuidadosamente, sem se fixar, sem dizer, eu estou vestida de tal maneira, falei tal coisa, e não sei o quê. Não, ela só assim, onde ela encontra alguma coisa, ela coloca de leve. Depois, então, quando ela volta, diz, mas eu não lembro o dialeto, eu não lembro a língua, porque tudo que eu falei lá, eu lembro um nome, é um nome de um faraó, que era esta criança. Um nome, mas como ela se expressou como a língua egípcia, então, está tudo aí, mas tudo se traduz nela para o francês. Ela nasceu na França e ela aprendeu, vamos dizer, o poder da língua, em termos bem universais, humana, a partir ou com o francês. Então, eu posso dizer assim, hoje de manhã eu tive assim, não sei, um mergulho muito fundo mesmo em mim, mas como ultimamente não aconteceu. E percebi de repente que estava falando alemão. Quer dizer, não falando, mas dentro de mim. O que também raramente me acontece. Eu esqueci a minha língua, não falo mais. Mas parece assim, são coisas assim tão de nossa natureza, é uma limitação da nossa natureza, que são tão, como que fisicamente infiltradas, não? Você não se desprende desta condição, é impossível, impossível. Então se volta assim, como que ao mais inicial, ao mais do começo, ao mais puro, ela mergulhando lá para trás, uma outra vida dela. Ela vê as outras circunstâncias, ela sabe que é um outro dialeto, outra língua, mas é incapaz de vencer, de superar essa limitação da mente que foi treinada em francês. Porque é dito que se traduz em francês, ou no meu caso, em alemão. Não tem jeito. E aí então fica mais, me parece, isso me vem agora, mais claro ainda e mais compreensível, porque então a força divina respeita isto. Porque ela traria para a pessoa a maior dificuldade, se exigisse da pessoa ele deixar esta matriz de si, sobre a qual todo o ser é construído. E como que torna-se uma outra matriz. O que pouco adiantaria também. Pois seria outra vez uma fixação em outro nível, ou outra estrutura. Só se a gente pudesse passar livremente de uma para a outra, à vontade. Aí seria interessante. Até lá é uma troca apenas. Aí não vale a pena. Porque é difícil e custa energia e tempo e vida e tudo mais. Então, precisamente, o divino respeita as condições aqui e age nestas condições. Me parece assim totalmente lógico, totalmente. Não podia ser de outra maneira. Então, diz ele, uma completa libertação e uma completa perfeição, ou a completa posse do divino, nós possuindo o divino, ou nós sendo possuídos pelo divino totalmente, isto é possível.
Mas isso não acontece normalmente através de um fácil milagre e uma série de milagres. O milagre, quer dizer, o momento da graça, então, pode acontecer e de fato acontece, mas somente quando houver o pleno chamado e o completo doar-se da alma e a inteira, mais ampla abertura da natureza. Então pode haver algo que parece um milagre, mas só pode haver isto quando a própria natureza humana e o ser e a alma estão totalmente rendidos, sem nenhuma ressalva. Aí pode acontecer algo que parece um milagre. Então, só para terminar, o próximo parágrafo, que é antes tudo sobre a mente, acho que isso podemos dispensar, mais seco um pouco. Isso aqui me parece bom ainda. Ainda assim, diz ele, se o chamado da alma estiver aqui, ainda que não seja pleno, por grandes e obstinadas que sejam as dificuldades, não pode haver uma falha final e irremediável, se o chamado da alma estiver aqui. Isso é interessante, assim, achei. Mesmo quando o fio for quebrado, rasgado, ele é assumido, pegado de novo e reunido e levado até seu fim. Eu teria quase até agora sempre dito que o fio, afinal, nunca pode quebrar e rasgar. Ela diz mesmo que o fio rasga ou quebra. Se o chamado da alma estiver aqui, os fins do fio serão outra vez pegados e reunidos e a viagem continua. Há um trabalho na própria natureza em resposta à necessidade interior, que, embora lentamente, leva ao resultado. Que a própria natureza responde, afinal, à necessidade interior e, embora lentamente, leva ao resultado. Mas o que é necessário é um certo consentimento interior. Quer dizer, ninguém pode ser feito progredir ou ser feito aspirar, a não ser que interiormente a pessoa o ser consinta e se prontifique para isto e busque isto. O progresso que você notou em si deve-se ao fato de que havia este consentimento na alma e também nas partes da natureza. Interessante, não? Que havia este consentimento na alma. Não parece que ela naturalmente e sempre teria esse consentimento. Mas aí lembramos aforismos de Sri Aurobindo quando diz: por que você ainda sofre dor e dificuldade? Porque a tua alma quer a dor, e quer o drama, e quer a dificuldade. Quer dizer, ela não consentiu ainda. Ela ainda está presa, ainda está vendo outras coisas, querendo outras coisas. Ainda é ignorante. Ainda não se libertou do véu da ignorância, vamos dizer assim. Né? Que o conselho da alma, eu sinto assim, seria algo que em circunstância alguma mudaria, algo que resistiria a qualquer coisa que pudesse acontecer. Todo mártir
que se deixou apedrar, ou queimar, ou torturar, ou soltar as flechas no corpo dele, teve esse conhecimento da alma. Aí, a morte exterior, pouco interessante. Pouco interessante. Enquanto nós todos faríamos tudo para não sofrer isto. Então, o corpo teria mais, a parte vital teria mais força do que a alma. Então, o progresso que você notou em si é devido, ou deve-se ao fato de que havia este consentimento na alma e também em parte da natureza. Só em parte. A mudança foi a mente que insistiu na mudança e uma parte do vital desejou a mudança. Mas a resistência de uma parte da mente e de uma parte do vital fez com que a mudança fosse lenta e difícil, mas não podia impedi-la. Então, como é sutil a coisa, não? Assim. Parece que tem um período, né, que a alma já estava Um período... Sim, que ela deu um sentimento que ela já estava sendo quase. E depois recaiu ou como? Esse sentimento eu entendi como se a alma consentiu que a pessoa, o ser humano já estava mais purificado. E a alma consentiu. Você consentiu, você quer dizer consente? Consente, é. Certamente um certo grau de evolução do ser psíquico, ele como que reconhece a si e a sua divindade, isso significa então consentir com sua própria natureza. E possivelmente, se ele pode chegar a isso, então certamente uma parte da natureza exterior tem que estar purificada, tem que estar pronta a responder a ele, possivelmente. Você pergunta o que eu quero que você faça, o que eu quero é que você persista e de cada vez mais este consentimento em você que trouxe o progresso que você fez, de modo que também aqui, nas partes que ainda resistem, a resistência possa se diminuir e eventualmente desaparecer.